Olá, tudo bem? Estamos juntos aqui para estudarmos mais uma lição, lição de número 13, que tem como título Lutando pela Paz. Depois da lição de hoje, faltará apenas mais uma lição, a lição número 14, para fecharmos o assunto desse trimestre, que é a carta de Paulo aos Efésios. Na lição anterior, nós abordamos o capítulo 6, verso 10 ao verso 20 de Efésios, onde Paulo ali ele vai abordar sobre um conflito cósmico, uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, onde nós, seres humanos, estamos inseridos nessa guerra. E aí nós vimos uma ênfase no chamado de Paulo a permanecermos firmes, né, no campo de batalha. Mas ainda nesses versos, e aí nós, né, justamente é o que a lição dessa semana vai abordar, ele, nesse contexto de guerra, né, nesse contexto de um conflito cósmico, ele vai chamar os cristãos a se revestirem da armadura de Deus. Lá no verso 13 do capítulo 6 de Efésios diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? E depois de terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Então, nesse contexto de guerra, ele nos convida a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então, para que possamos permanecer firmes, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. É interessante, né, que ele fala, né, toda a armadura de Deus. Então, não é uma parte da armadura, não é metade da armadura. É um soldado que se revestir ali, né, se vestir de uma parte apenas da sua armadura, ele estará, de certa forma, vulnerável. Então, ele precisa se revestir de toda a armadura. E assim, é por isso que ele traz essa ênfase, né? Revestir de toda a armadura de Deus. E aí ele vai abordar os elementos da armadura, né, de um soldado, aplicando num contexto espiritual. E interessante que Paulo, ele não chama uma pessoa, né, um indivíduo a se revestir da armadura, mas ele aborda aqui sempre no plural, justamente chamando a igreja para se revestir de toda a armadura de Deus. Ele pensa na igreja como um exército nesse contexto de guerra. E é interessante isso porque Paulo, na verdade, desde o início da sua carta aos Efésios, ele não aborda ali de uma maneira individual, mas ele está tratando da igreja como um todo. É a carta para uma igreja, é a carta para uma comunidade. Ele vai falar da unidade, como nós falamos lá no capítulo 4, né, da unidade, né, a igreja como o corpo de Cristo, cada um executando a sua função, e aí sim, o corpo de Cristo então em movimento. Ele vai abordar também a participação tanto de judeus quanto gentios. Ele fala da questão comportamental dos cristãos, né, e também fala que a igreja precisa compreender, né, perceber, entender profundamente o poder de Deus. Então ele está sempre falando do coletivo. Então é evidente que agora, no ápice da sua mensagem, podemos dizer assim, né, o ápice da sua mensagem, quando ele vai abordar o grande conflito, é claro que ele não está falando no contexto individual, ele está abordando a igreja, está abordando no contexto coletivo. Então ele consegue enxergar a igreja como um exército. É interessante isso porque nós precisamos perceber, precisamos ter em mente que nós não estamos sozinhos nessa guerra. É uma guerra onde nós estamos inseridos dentro de um exército, né? E Paulo então convida esse exército a se revestir de toda a armadura de Deus. E aí, nessa armadura, ele vai abordar então, né, os elementos de uma armadura, como eu falei, relacionando o contexto espiritual. Só para a gente ter uma ideia, eu vou chegar até um pouquinho para cá, vou colocar uma imagem aqui, aproveitar a cortina. Perceba essa imagem, onde cada elemento da armadura ela é relacionada a um contexto espiritual. Né? O capacete da salvação, você vai perceber o cinto da verdade, a espada, né, sendo então a palavra de Deus. E vamos abordar então cada um desses elementos. O primeiro elemento que Paulo ele vai abordar está lá no verso 14, diz assim: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, né, o cinto da verdade, cingir-vos com a verdade. O cinto é aquele elemento que vai ajustar, né, a uma peça da vestimenta ao nosso corpo, né? Então aqui não é diferente, né? Então o cinto ele vai ajustar a armadura no corpo do soldado para que essa armadura ela não fique solta ali, né? Então, cingir-vos da verdade, né? E uma verdade só pode vir de Deus. Eu achei interessante no comentário bíblico adventista, né, que traz essa questão da verdade não somente como uma questão de honestidade no dia a dia, mas diz que é uma integridade.
É uma integridade tanto intelectual como moral, que só pode vir de Deus, onde vai nos afastar de cairmos no erro que os fariseus caíram, de viverem uma vida hipócrita, né? Então vai nos permitir estar afastados dessa vida de hipocrisia, né? Por isso que é uma integridade, né? Tanto intelectual quanto moral, como diz o comentário bíblico. E vai então nos ajudar a não vivermos de forma hipócrita. É interessante isso, né? Então, cingivos da verdade, aquela verdade que só vem de Deus. E ainda no verso 14 ele diz assim: vestindo-vos da couraça da justiça, né? Veja de novo essa imagem aqui. A couraça é justamente essa parte que protege a região torácica, né? Então vai proteger ali os órgãos vitais. Interessante, né? Então a couraça da justiça é a justiça de Cristo que reveste os seres humanos, que vai nos revestir, que vai proteger os nossos órgãos vitais. Interessante isso, né? Então é a justiça de Cristo que cobre o servo de Deus, né? E também pode ser relacionado à lealdade do cristão aos princípios, né? Então a couraça da justiça. E aí, dando sequência, nós vamos ver no verso 15, ele diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos lá de novo no nosso soldado aqui. Aqui, ó, os pés, você vai perceber então que o calçado ele está sendo relacionado ao evangelho da paz. Abra a Bíblia, abra a sua Bíblia em Isaías, porque lá tem um verso interessante que fala sobre essa ideia aqui. Lá em Isaías 52, no verso 7, vai dizer o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Então essa ideia, né, dos pés traz aí um significado, né, daquele que leva as boas novas, que leva o evangelho da paz. É interessante isso, né? É claro que aqui num contexto de guerra, né, que Paulo está trazendo, no contexto de um conflito cósmico, né, o grande conflito, é uma ideia muito mais de permanecermos, né, então de calçarmos, né, o evangelho da paz. Esse evangelho da paz que deve ser anunciado, ele também faz com que nós possamos permanecer firmes, né, na nossa posição ali nesse contexto de guerra. Então aqui, como ele aborda a ideia de guerra, né, então a ideia seria muito mais o fato de permanecermos, até porque ele fala disso um pouquinho antes ali no verso 13, quando falamos que ele nos convida a permanecermos firmes. Então o sapato, né, que é o evangelho da paz, ele vai nos ajudar a permanecermos firmes, mas também traz uma ideia, né, de anunciar, como diz lá em Isaías 52, verso 7, anunciar as boas novas, levar o evangelho da paz. Interessante isso, né? No verso 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Olha o nosso soldadinho de novo lá. Vamos ver, que é interessante, né? A gente vai visualizando. Nosso soldadinho, então, nós temos aqui o escudo da fé. Bem, é importante, né, nós percebermos, né, termos a visão de que o inimigo ele vai nos atacando o tempo todo, né? E ele vai, como tem essa relação de guerra, tacando flechas, né, fumejantes sobre nós, né, sobre os cristãos. E o escudo, então, vai nos proteger dessas flechas fumejantes que são as tentações do inimigo, né? O ataque do inimigo a nós são justamente as tentações, né? Então, ele vai nos tentando, ele vai tacando as suas tentações, tentando nos acertar, né? E o escudo da fé, que também pode ser relacionado à confiança em Deus, vai nos ajudar a não sermos acertados, né, com essas flechas fumejantes do inimigo. Agora, é evidente que se nós formos acertados em algum momento por algumas dessas flechas, né, que são as tentações do inimigo, nós precisamos lembrar que não estamos sozinhos nessa guerra, né? Nós estamos em comunidade nessa guerra. Então, se eu for atingido, se você for atingido, se um irmão nosso for atingido, nós, como soldados desse grande exército, precisamos, né, levantar essa pessoa para que ele possa continuar firme no campo de batalha, para que ele possa se recuperar do seu ferimento, né, e continuar nessa batalha cósmica. É importante isso, porque infelizmente
algumas pessoas, às vezes, né, são atingidas por uma flecha do inimigo, pela tentação do inimigo, e acaba sendo abandonada no campo de batalha. Um soldado, numa guerra contemporânea, digamos assim, ele não abandona o seu companheiro, né? Ele vai carregar o seu companheiro. Se o companheiro for atingido, ele vai pegar o seu companheiro, vai levantar, vai carregar para que esse companheiro ele possa se recuperar. É assim que nós precisamos fazer, né? Nós, como soldados dentro desse exército de Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, se alguém for atingido, nós precisamos ajudá-lo a levantar, precisamos ajudá-lo a se recuperar desse ferimento. Não podemos abandonar o nosso irmão no campo de batalha, né? Mas precisamos aí, então, também usar, né? Não podemos esquecer, nessa guerra, o escudo da fé. E aí, continuando, nós temos, então, no verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nosso soldadinho aqui, para a gente, né, fechar a armadura, temos o capacete da salvação e a espada, que justamente é a palavra de Deus. Então, o capacete é interessante que ele vai proteger justamente nossa cabeça, né, que é o centro da inteligência, que é o centro de comando, onde nós temos as tomadas de decisões. E justamente a salvação, ela tem dentro de um contexto de livre-arbítrio, onde nós decidimos, onde nós escolhemos ser salvos por Cristo Jesus. Justamente, né, na nossa cabeça, onde nós tomamos essa decisão. Interessante, então, né, o capacete proteger o centro de comando, o centro de tomada de decisão, o capacete, então, ser relacionado, né, ao capacete da salvação. Isso é muito interessante. É claro, né, a espada, que é a palavra de Deus, podemos perceber que os outros elementos, né, da armadura de Deus são elementos apenas defensivos. A espada, ela, além de ser usada para uma questão de defesa, ela também pode ser usada para o ataque, né? Então, a espada de Deus, a palavra de Deus, nós percebemos Cristo no deserto da tentação, né, usando a palavra de Deus para se defender. E, ao mesmo tempo, essa defesa acaba sendo um ataque, porque a gente vê o inimigo saindo de perto, quando Cristo ele usa a palavra de Deus para responder às tentações do inimigo lá no deserto da tentação. Então, isso é interessante, né? É claro que nós percebemos, né, que Paulo ele traz aqui uma ideia muito de defesa, né? Permaneça firme, você vai ser atacado o tempo todo, de todos os lados, mas se viste da armadura e permaneça firme, né? Permaneça firme, se defenda, né? Porque nós somos chamados para isso, né? E é claro que, como nós falamos, a espada acaba sendo um ataque natural quando nós usamos a palavra de Deus para fazer com que o inimigo ele possa sair de perto da gente, né, e desistir aí de estar nos tentando. É claro, nós precisamos então, né, estar com a palavra de Deus precisamos estar bem íntimos da palavra de Deus. Agora, é claro que não poderia faltar, né, o elemento, né, os elementos da armadura já foram, né, falamos de todos os elementos da armadura. Agora, é interessante que naquela época, né, os soldados eles oravam aos seus deuses no campo de batalha, para serem protegidos, para poder vencerem a batalha. E aí Paulo ele não poderia fazer diferente, ele também convida, né, os cristãos a orarem. Ele diz assim lá no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, né, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, no campo de batalha, né, nós precisamos também orar. Interessante, né? A palavra de Deus, precisamos estar íntimos da palavra de Deus, precisamos orar, né? É a comunhão, é o relacionamento com Cristo, é nos revestir de sua armadura e manter um relacionamento com Cristo. É isso que vai fazer nós permanecermos firmes no campo de batalha. Agora, é interessante que não dá para a gente simplesmente se vestir dessa armadura e pronto, me vesti, acabou. Me vestir da armadura e estou preparado e pronto. Não existe isso, né? Parece que eu diria que essa ação de se vestir da armadura de Deus seria uma ação contínua, né? Que não acaba, digamos assim. A gente
sempre estar se vestindo da armadura de Deus. É uma ação que não acaba, né? Por isso que é diário, por isso que essa busca de se vestir da armadura de Deus, essa busca por comunhão, né, se tornando cada vez mais íntimo da palavra de Deus, orando diariamente, né, são ações diárias. Não dá para a gente simplesmente agir hoje, né, buscar nos revestir da armadura de Deus e pronto, e ficar tranquilos. Agora estou preparado para permanecer firme. Não é assim, né? É uma ação cotidiana, é diário, né? E nós sempre, então, estaremos reforçando, digamos assim, essa armadura, ajustando diariamente essa armadura, né? E, é claro, né, nos tornando cada vez mais íntimos do nosso Mestre, né? Essa é a ideia, né? Então, que possamos diariamente estar ajustando a armadura de Deus no nosso corpo, na nossa vida, e cada dia mais nos tornando íntimo de Cristo, né, por intermédio da leitura da sua palavra, da oração, e é claro, né, não de forma apenas individual, mas de forma coletiva, como igreja, como exército, né? O exército ele se prepara de forma coletiva também, né? Claro que nós temos o preparo individual, mas para estarmos preparados juntos, de forma coletiva, para lutar, então, essa guerra cósmica, que é claro que lutamos ao lado de Cristo Jesus, que é uma guerra já vencida, né? Mas precisamos estar diariamente aí nos protegendo dos ataques do inimigo para não sermos derrotados aí com ele. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima lição, que será a última lição para encerrar o assunto da carta de Paulo aos Efésios. Até lá!